Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia, Gilmar da Silva. Bom dia, seu Rui. E bom dia, Dr. Wesley Padilha, o nosso convidado de hoje. E hoje, mais uma vez, iniciamos o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício físico e entre outros assuntos relacionados à saúde. Você que está no aplicativo ou pelo site ou através da rádio tradicional, você pode estar mandando sua pergunta, que já demos início ao nosso programa. E hoje o nosso bate-papo será sobre o mundo da odontologia, então onde iremos debater aqui assuntos sobre diagnósticos, doenças e prevenção. Bom, Gilmar? Bom dia a você, bom dia a todos da Rádio 94.1, bom dia, Dr. Wesley, bom dia a todos que estão nos ouvindo em Jacareacanga, Itaituba, Santarém, lá nosso amigo também, Neto, lá no Amapá, acompanhando a Rádio 94.1. E para nós começarmos, doutor, vamos falar um pouco, quero que o senhor fale para quem não lhe conhece, fale um pouco sobre a sua trajetória profissional, quanto tempo de formação, onde se formou, onde trabalha atualmente, há quanto tempo o senhor já presta seus serviços no município. Bom dia a todos, bom dia Gilmar, bom dia Rômulo, bom dia Rui, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui. Então, a minha trajetória é um pouco atípica, porque eu comecei como prótese dentária. Para vocês terem noção, eu me formei em prótese dentária, eu fui da 5ª turma do primeiro colégio de prótese dentária do estado de Goiás. Depois, fui trabalhando, fui me preparando, fiz a minha graduação de odontologia na Faculdade Fama, depois fiz especializações em Rio Verde de implantodontia, depois fiz ortodontia e fiz vários cursos de atualizações, como enxertia óssea, como cirurgia maior, na parte de endodontia também. E com isso se passou 32 anos, passando para 33 anos de profissão. 33 anos? 33 anos de profissão. Tá. Deixa eu lhe perguntar, você falou de a primeira escola de prótese dentária, é isso? Primeiro colégio de prótese dentária do estado de Goiás, colégio de prótese Monte Sião, lá no 85, próximo à Praça Cívica. Mas você iniciou com o que lá? Lá já não iniciou na ortodontia ou foi um técnico? Como é que foi lá? Não, lá um curso técnico, na época, antes de existir esse curso no estado de Goiás, quase não era nem exigido isso, essa documentação em laboratório de prótese dentária, até pela dificuldade. Os anos se passaram, foram se evoluindo, e o CRO incluiu o curso de prótese dentária na odontologia, assim como você tem o mesmo CRO de prótese dentária, é o mesmo de odontólogo. Legal. Deixa eu lhe perguntar, a odontologia escolheu o senhor ou o senhor escolheu ela? Eu acho que fui eu que escolhi ela, porque na época era difícil. As coisas eram mais difíceis. Para você ter uma noção, não existia o colégio de prótese dentária no estado de Goiás, existia 2 faculdades de odontologia, que era a Unip e a Federal. Hoje facilitaram um pouco, mas na época era muito difícil. Aí a oportunidade que nós tivemos foi quando saiu o colégio de prótese dentária Monte Sião, em Goiânia, e eu já estava de olho já no trabalho, porque eu tinha que arrumar alguma profissão. E fui fazer o curso de prótese dentária e me envolvi com a odontologia até hoje. Muito bem, o senhor falou 33 anos. Estima aí quantas bocas o senhor já abriu? Agora não... Estima aí. É difícil até de falar, porque, para você ter uma noção, trabalhei em Goiânia, trabalhei em Iporá, no estado de Goiás, trabalhei em Água Boa, no estado do Mato Grosso, trabalhei na Confresa, que eu fui o primeiro laboratório de prótese dentária do Baixo Araguaia, da cidade de Confresa, Mato Grosso. Isso, estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Só acho que já foi umas 10 mil aí. Foi mais. Para você ter uma noção, vou dar só um parecer. Eu trabalhei 3 anos na Confresa, quando eu saí de lá tinha 1.200 peças feitas, que era o manual da gente do laboratório que nós fazemos. Rapaz, olha. Mas, doutor, assim, o que lhe chamou a atenção para ir para a odontologia, assim? A oportunidade. A oportunidade, porque quando a gente é novo, a gente fica procurando uma oportunidade de trabalho. Na realidade, era assim. Eu tinha feito, quando eu entrei no curso de prótese dentária, eu tinha passado em 12º para a Polícia Militar no estado de Goiás. E aí eu tinha que escolher uma dos dois lados. Aí eu escolhi prótese dentária. Muito bem.
Muito bem, doutor. Também vamos falar um pouco sobre esse bate-papo, né, que eu acredito também que seja muito recorrente na sua vida diária, né? Depois nós vamos para os assuntos mais específicos. Vamos falar um pouco sobre arcada dentária. Como é que funciona? Então, imagine um bebê. Quais os primeiros dentes nascem e quais são os últimos? Olha, a evolução do ser humano está vindo a cada dia. Já tem casos que eu já vi de bebê já nascer com dente erupcionado, central superior, por exemplo. Mas o certo é, o normal é, com 3, 4 meses, começa a erupção dentária. Primeiro os dentes anteriores superiores, depois os dentes anteriores inferiores, depois os caninos e os 2 molares. E isso nos dentes descidos, que são dentes descidos, são os dentes de leite, para melhor falando, para a população mais popular, né? Depois, a criança com 9, 10 anos, nascem, aí vem a importância de entender a erupção dentária. Nascem os dentes posteriores molares, que são dentes permanentes. Já aparece no dia a dia da gente no consultório odontológico, pacientes pensando que não, depois a gente arranca, vai nascer outro, e não é, os dentes permanentes, que já são os primeiros molares. Ele nasce só uma vez e pronto. Só uma vez perdida, perdeu para sempre. E aí o cara tá com uma dor, já quer arrancar, né? Não tenta ali, tenta Quer ali. arrancar e tem um negócio. Quando criança, quando esse dente erupciona, ele demora um certo prazo para formar a raiz. Se você deixar uma cárie avançar nele e chegar a precisar de fazer canal, não tem como fazer canal, é perca do elemento. E qual é a idade? Tem uma idade base para a criança trocar esse que popularmente nós chamamos de dente de leite? Isso, ó. Não tem uma idade. Isso varia de organismo. Primeiro vem essa erupção dentária, quando erupciona o molar permanente que eu falei. Depois vem a fase da dentição mista, que é quando começa a trocar os dentes descidos para os dentes permanentes. Primeiro perde os dentes anteriores, inferiores, depois superiores, depois perde os molares descidos, que vem nascendo os premolares permanentes. Quais são os molares que o senhor fala tanto aí? São os dentes chatos, os primeiros dentes chatos da boca. Os primeiros dentes chatos, isso. ok. Primeiro vem 2 incisivos, depois o canino, depois 2 premolares, depois o primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. O primeiro molar é o que nasce quando criança, para melhor dizendo, para não interpretar como dente de leite. Depois nasce os premolares, e depois, com 12, 13 anos, nasce o segundo molar. Bom, depois vem, com 17 anos até os 21 anos, os dentes que chamam terceiro molar, que é o famoso dente ciso que o pessoal fala. Por que dente de leite? Porque o senhor falou dente permanente, ok. A gente entende que ele é o último, ele fica pronto. Por que dente de leite? Dente de leite é os dentes descidos. Dente de leite é uma maneira que falou pela cor dele, né? Que é leitoso, dente leitoso. É os dentes que trocam, os dentes que vêm para trocar. Aquele ditado, Deus te deu, te orientou, você vai perder eles. Agora cuida, porque depois não tem mais volta. E doutor, eu queria que o senhor falasse para nós, que é muito comum, eu acho que todos aqui arrancaram o dente em casa, né? Geralmente quando amolece, né? E fica brincando ali para amolecer, e geralmente para arrancar coloca-se uma linha, já pega uma água com sal ali, né, para estancar. Populosamente falando, doutor, quais os meios mais corretos ou pode se fazer em casa? Tem gente que só faz puxar e tira o dente, joga em cima da casa, tem as histórias, né, para nascer mais rápido. Fale um pouco para nós sobre arrancar o dente em casa. Então, esses dentes, quando eles começam a mobilidade, os dentes descidos, igual você falou, Rômulo, tem um fundamento dente descido na boca, que é guiar os dentes permanentes na posição correta. Quando os dentes permanentes vêm, primeiro eles vão tocando nas raízes dos dentes descidos e vão absorvendo a raiz. Por isso que os dentes descidos, os dentes de leite, vão soltar. Quando você falou, Gilmar, da linha, tal, se não tirar, ele vai cair. Ele vai cair com a alimentação, na hora da alimentação ele vai soltar. Vai demorar um pouco mais. Então quer dizer que quando a pessoa arranca, ela adianta o processo, então? Nós temos que ter cuidado, porque chega muita gente no consultório particular com a gente, pedindo para tirar os dentes, porque tem uma manchinha, porque é dente de leite, vai nascer outro. Tem que lembrar que o dente permanente vem
seguindo ele. Quando você tira, o seu organismo entende o quê? Formação de osso atrapalhando a erupção do outro dente permanente, que é onde pode girar o dente, pode sair por posição errada. Então, aí nasce outro dente totalmente torto. Isso. Pode vir torto, porque o seu organismo forma osso. Então, o dente o dente de leite, ele tem a necessidade de estar ali. A gente não pode arrancar ele prematuramente, não pode fazer a exodontia dele prematuro, não. Continuando sobre a evolução dentária, até quantos anos é a evolução do nosso dente? Até os 10 anos, até a fase adulta? Eu não entendi a pergunta. Vamos lá, a gente começa mais ou menos com 2 anos. Até quantos anos o nosso dente está formando? A formação dos dentes? A formação do dente. A formação dos dentes na realidade, vai até os 21, né? Quando termina a erupção dentária dos dentes dos terceiros molares, né? Tudo isso está em formação. Se você pegar um rapazinho com 16, 17 anos e radiografar e não tiver, tá os germes dos dentes dos terceiros molares lá embaixo. E quando termina é com 20 anos. Idosos. Vamos colocar um cenário hipotético aqui, doutor, que um idoso cuidou sempre da sua saúde bucal. Ele tem possibilidade de chegar aos 90 anos com todos os dentes? Todo mundo tem condições. Ou é natural que vai cair? Não, tem condições, não cai. Só cai se tiver algum problema. E na realidade ele não cai, né? Ele infecciona, ele dá um problema, tem que ir no profissional odontólogo para retirar. Mas os dentes bem zelados, quem não tem nenhuma anomalia na saúde, como diabetes, como outras doenças que pode provocar alguma retirada prematura, pode levar o resto da vida. Tá aí, que legal, porque eu imaginava que tudo ia caindo com o tempo, chegava aos 90 anos, até os dentes ia cair. Não, eu tenho paciente, eu já atendi paciente com 80 anos que não tinha nenhuma cárie. Mas é difícil. Eu fazia profilaxia nele. É difícil, né? É difícil por quê? Porque os nossos passados, as nossas escolas no passado não tinham essas orientações. Inclusive, não tinha isso que nós estamos fazendo aqui agora. É cultural, né? Isso. A higienização não era... não tinha orientação quanto à higienização, como prevenção, como processo que, se você vê os meninos de antigamente... Vou te dar um exemplo. Meu pai tem 86 anos, na idade deles, eles escovavam os dentes com cinza. Com quê? Com cinza de carvão. Até hoje o pessoal fala que carvão é bom. Vamos chegar lá no carvão ativado, né? Vamos já chegar lá. Doutor, eu queria saber também se tem um tempo certo, depois de arrancar esse dente de leite, se tem um tempo adequado para ele nascer novamente, para ele sair. O dente permanente? O dente permanente. Quando você tira o dente de leite, quem vem no processo normal, a hora que você tira ele, o outro já está apontado. Já está esperando, A primeira pessoa que vê é o profissional que tira. Já está o dente lá, eu chamo o paciente, chamo o acompanhante da criança e mostra, já está funcionando. Porque provavelmente quando ele cai é porque o outro está empurrando. Quando ele cai, ele já degradou praticamente 80% da raiz dele. Quando você tira, o outro já está lá atrás, né? Muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos começar pelo básico, doutor. Não tem como não perguntar isso. A gente falou tanto sobre evolução aí. Mas o que é uma boa escovação? É só jogar ali a escova para cima e para baixo, a língua? O que é uma excelente escovação? É o seguinte. Os nossos dentes precisam de cuidado. Nós em si, isso já vem de passados, a cultura é levantar de manhã e escovar o dente. Por quê? Por causa do odor. O que causa odor? Bactérias. Por que ela causa odor à noite? Por causa da boca seca. A nossa saliva tem um poder de proteger contra as bactérias. Quando você dorme, você deixa de salivar. Essas bactérias agregam, soltam gases que provocam odores. Aí você levanta de manhã e escova os dentes. E muita cultura antigamente era escovar de manhã. E na realidade não é assim. Você tem que escovar todas as vezes que você alimentar. Todas as vezes que você alimentar. Você não pode deixar resto de resíduos aglomerar na parte externa do dente. Porque é a partir desses resíduos que as bactérias agregam e vai destruir o dente. E aí eu quero que o senhor explique como é que é feita uma escovação. Então tenta imaginar quem está em casa. Faça um cenário hipotético aí, que ela tem que jogar a escova para cima, para baixo, na língua. E quantas vezes ao dia? Quer dizer, o senhor não precisa falar quantas vezes ao dia, porque o senhor acabou de dizer que é após uma refeição, né? Então,
Fale também, doutor, a forma correta, já aproveitando sobre a escovação, e fale também um pouco sobre a forma correta de escovar. Certo. Eu disse para você, negócio de boca seca, o tão quanto importante é a escovação na hora de dormir. Eu ia chegar nesse ponto aí. Porque quando as bactérias, a escovação é o seguinte, vocês usam escova macia, porque o nosso dente e a gengiva, existe uns 3 milímetros ali que é a gengiva solta. Se você usa uma escova dura, você vai machucar a sua gengiva. Você não vai só higienizar, você tem que usar uma escova macia antes de passar o fio dental. Esse aí é primordial, não tem como escovar os dentes e não passar o fio dental, porque os dentes nossos têm contato, e se você passar só a escova, não tira os restos de comida que ficam no contato do dente. Então, ordem. Fio dental, escovação, e depois enxaguante, se for preciso. Isso. Tá. Curiosidade. Por que, eu tenho certeza, desde o seu Rui, desde o Gilmar, eu tenho quase certeza, por que a escova do homem é toda esbagaçada e da mulher toda bonitinha? Então, aí entra um detalhe. Se for uma escova macia, porque a escova macia e a escova dura a gente deixa ela de lado? Porque você força muito a escova no dente. E o que faz limpar não é forçar a escova do dente. O que faz limpar é você fazer várias vezes em posições diferentes, que é tirar só a parte. Se você não estiver conseguindo higienizar, você tem que procurar um profissional. Quando você usa uma escova macia, que você desgasta ela, igual você falou, aí você está desgastando o esmalte do dente. O que é o esmalte do dente? A parte mais dura do dente, que vai segurar contra a penetração de bactérias. É a parte mais segura do dente. Você vai começar a sensibilidade com água, com doce, e se continuar, chega a dar canal. Vai desgastando os dentes, que chega até na polpa do dente. Isso a longo prazo, né? Isso. Então, o ideal seria fazer com movimentos leves, macio. Movimentos leves, nunca na mesma posição, sempre alternando. Quando a gente vai dar uma palestra em escola, a gente começa a explicar para as criancinhas, trenzinho, vassourinha, porque essa é uma maneira que a gente tem de mudar a posição, para você não passar. Os dentes que mais dão desgaste são os molares superiores. Por quê? Porque a pessoa coloca a escova na boca, a bochecha mesmo já segura, aí ele pega e faz com bastante frequência, é onde causa o desgaste. Não é força que vai fazer a higienização, é a higienização nas posições corretas. Muito bem. Olha, quem está em casa, não é só vocês que estão aprendendo, não. A gente está aprendendo muito aqui, né? Muito bem, Gilmar. Fale também para nós, doutor, sobre o dente. O que é o dente? Qual é a composição formada pelo dente? Fale especificamente. Eu sou professor de anatomia e quando eu chego na matéria de sistema esquelético, e lá eu vi que dente não é exatamente um osso. Eu queria que o senhor me corrigisse se eu tivesse errado. O que é exatamente um dente? A gente sabe que é predominância do material dele ali, Enfim, eu queria que o senhor me informasse o que é exatamente um dente. Bom, o dente é um órgão do nosso corpo. Nesse dente existem as composições. Quando as composições vêm... se você deixar, para você ter uma noção, a parte mais forte do dente, mais resistente do dente, é a composição do esmalte, que é a parte mais superficial. Já por quê? Para proteger as partes mais molas, mais internas do dente, que depois vem a dentina e vem a pulpa. Por isso, cuidado de segurar contra a penetração de bactéria no esmalte, porque depois que ela passa do esmalte, o dente vai degradado. Fica frágil aí. Isso. E na raiz não tem esmalte, existe uma composição chamada cemento, que é a parte mais próxima do osso. Tá. E quando a pessoa então faz clareamento, ela tira aquele esmalte? Então fica mais sensível? Não, aí nós temos que ter bastante cuidado com o clareamento, muito cuidado, o profissional principalmente que estuda para isso, porque clareamento no meu consultório, eu explico para o paciente, eu não tenho condições de falar o quanto vai clarear o seu dente com o do seu colega, suponhamos, entre você e o Gilmar, vocês dois vão fazer um clareamento numa hora só. Não quer dizer que porque o seu vai ficar clarinho, o do Gilmar vai, ou vice-versa, porque existe a sensibilidade. Quando você está fazendo, a gente faz 3 sessões de clareamento. Esse clareamento é feito no consultório na hora, por quê? Porque o profissional tem um controle se posso continuar ou se eu tenho que parar. E essa sensibilidade é irreversível. O seu organismo que vai repor. Olha, a necessidade do esmalte do dente está
rígido, está sem nenhuma danificação. Mas o clareamento seria, doutor, exatamente tirar esse esmalte ou não? Não. O que é não. clareamento? Passar alguma substância? Não, ali? no nosso dente ele existe os microtúbulos dentinários, chama túbulos dentinários. O que faz o dente escurecer é o esmalte, o que faz é a cor da dentina, que delimita a cor do seu dente. Às vezes você tem uma dentina mais escura, uma dentina mais cinza, mais amarelada. O que o clareamento faz? Ele abre esses tubos dentinários e puxa de dentro para fora, tirando um pouco da dentina que está lá dentro. Olha a necessidade de orientação do paciente. Você tira e deixa os tubos abertos. Se o paciente tomar qualquer corante, penetra nesses tubos, dificilmente vai dar conta de tirar depois. E pode ser considerado como a Coca-Cola, o café, né? Principalmente Coca-Cola e café. Se você fizer clareamento, você tem que parar. Se você tomar, você fica seus dentes tudo escuro. E doutor também como entrou no assunto do clareamento, existe o clareamento artificial e o natural, né? Fale um pouco para nós sobre a diferença dos o dois. clareamento existe ele a laser no consultório, existe o caseiro, que também tem acompanhamento do profissional. A gente faz uma placa no laboratório de prótese dentária, entra na minha área, né? A gente faz uma plaquinha no laboratório de prótese dentária, o dentista manda para o laboratório, ele faz a placa, e existe as pigmentações de colocar e você fazer um controle em casa. Você vai usar ele tantas horas à noite, ou a gente orienta o paciente a fazer. Por que eu gosto de fazer no consultório? Porque no consultório eu tenho um controle. Na casa eu não tenho um controle, você concorda? O consultório eu faço em um dia, na casa vai 8, 10 dias. Imagina o paciente 8, 10 dias sem tomar corante, ele esquece e toma um café. Você entendeu? Aí pode causar uma iatrogenia aí e pode ser aí culpado o profissional, sendo que às vezes ele orientou o paciente correto. Então, o correto é você fazer no consultório e associar quando não dá muito. Você fez, o paciente não teve processo de sensibilidade, você associa com o caseiro orientando o paciente. Mas isso tem que ser um paciente que você tenha confiança nele, né? Eu já vi muitos cremes dentais, inclusive muito caros, R$70 um creme dental com carvão ativado. É ativado, é? É. E lá ele promete clareamento. Isso é verdade? Não. Existem muitas mídias, muitas propagandas. O que faz clarear o dente é clareamento. Quando ele fala que vai clarear o dente com carvão, ele vai desgastar o esmalte. Isso pode vir a sensibilidade que eu falei para você do clareamento irreversível. Na realidade, o clareamento dentário tem que ser feito com profissionais de odontologia. Não, quando você tem alguma coisa que você não consegue clarear o dente porque a pigmentação está por fora no dente, você tem que fazer uma profilaxia no consultório com o profissional, com materiais adequados. Porque eu já vi essa história que descobriram que o carvão fazia bem porque os indígenas, um dentista foi estudar uma área indígena, viu que os dentes tudo era branquinho e falou, o que vocês fazem? Aquilo. E aí surgiu essa questão do carvão ativado. O senhor conhece essa história? Isso vem de genética. A questão dos dentes branquinhos, isso vem de genética. Os índios aqui não são 90% com os cabelos lisos, baixinhos, já os do estado de Goiás lá são grandes. Isso é genética. Dentes branquinhos, dentes não brancos, é cor da dentina. Questão de escovação, limpeza, não faz clareamento dental. Faz a limpeza que tiver extra no dente, que não poderia ter. Aí é uma limpeza correta. Doutor, hoje a mídia em geral, e já existe até efeito aplicativo justamente para quando fazer a filmagem, tirar a foto lá, já clarear automaticamente os dentes. Não é isso? Eu queria que o senhor falasse sobre essa nova onda assim, que a mídia tem colocado em relação aos famosos, que hoje, né, tem que sorrir, já tem que está ali com o dente branco. Hoje existem vários procedimentos, né? Queria que o senhor falasse alguns dos procedimentos, a faceta, a lente, que está muito em alta hoje. Isso existe um pouco de benefícios, mas existe muito malefício também. O paciente tem que ser um paciente adequado, um paciente que tem a necessidade de fazer aquele trabalho, porque, lembrando bem você, nós vamos fazer um clareamento num dente de uma pessoa que não precisa. Você vai colocar uma prótese na boca de um paciente que não precisa. Existem também as facetas e as lentes que você falou, as que desgastam o dente e as que não desgastam o dente. Mas as mesmas que não desgastam o dente, a gente coloca um material, um ácido, porque é para ela colar no dente. Ele não fica mais um dente natural.
Eu, por exemplo, indico isso para pessoas que têm necessidade, pessoas que precisam de fazer, tem os dentes escuros, não consegue com clareamento fazer, mas o melhor de todos é o dente natural. Sem sombra de dúvida, né? O que não quer calar, doutor, o que é o dente? Ou melhor, para que serve? É só para morder as pessoas? É para levar um murro e quebrar? E quantas mastigações deveríamos dar ao comer um alimento? Então, o dente é uma coisa essencial. Porque se você não mastiga, não tritura os alimentos, não faz a trituragem correta, você vai ter problema estomacal. Então, ele é essencial. A pessoa que não tem um dente, ele não tem uma saúde intestinal, ele não tem uma saúde em geral. O dente é o que provoca, que promove a saúde geral do paciente. Quando você falou questão de mastigação, quantas, depende do tipo de comida que você está comendo, né? A gente faz uma cirurgia, vou dar um exemplo aqui, a gente tira o terceiro molar do paciente, a gente indica ele comer comida mais fria e mole. Porque já não tem um terceiro molar. Justamente. Eu falo pós-cirúrgico. Se você pega uma comida mais dura, o negócio é você triturar para você engolir o alimento e o alimento descer com tranquilidade. Um alimento não duro. Para isso, ele precisa dos dentes, né? Muito bem. E é importante o senhor falar isso porque hoje, pela nossa vida, o dia a dia, a gente nem mastiga. Eu atendo os pacientes e a primeira coisa que eu pergunto, como é a sua mastigação? Ah, não, mastigo muito rápido. E como o senhor falou, se o dente não fizer a função dele, que é mastigação, outra pessoa vai fazer, que é o estômago. Só que o estômago não foi feito para isso. O estômago não é para mastigar. É para ele continuar a digestão. Não é à toa que a digestão começa na boca, através da enzima salivar, né? Muito bem. Então, mastigue bem aí quem está escutando a gente. Doutor, vamos falar aí em relação ao dente. Antigamente era muito comum sentir dor no dente e hoje nem sei se existe mais, que é tão antigo, aquele famoso passajar. Né? Pegava o passajar, melava lá, né? Nem é do tempo do Rômulo, melava lá no algodão e enfiava no dente, né? O senhor pode falar mais, é um anestésico, e resolvia, né? Mas por muitas das vezes continuava, permanecia as dores e ia lá no dentista tirar. Ou quando não se tirava em casa, pegava algum alicate, né? Que tem gente mesmo que com a dor, no entanto, que é considerada, a dor de dente considerada a segunda pior dor, né? Falam que só perde para dor de parto? De parir, né? De parto. Então, assim, é terrível. Quem nunca passou por uma dor de dente. Então, fale um pouco para nós, principalmente dessa cultura mais antiga. Então, o dente, quando ele chega a doer, é uma evolução da cárie que já atingiu a polpa. As bactérias passam, através da alimentação tampa, ela solta gases, não tem para onde ir. Quando você falou de passajar, é algum medicamento que contém alguma parestesia que alivia a dor. Quando ele alivia a dor, o paciente acomoda. Ele não procura um profissional na área de saúde. Quando volta a doer, o que aconteceu? A lesão aumentou. Por isso que você falou que depois vem a retirada do elemento. O certo é, sentiu sensibilidade, sentiu dor, procura um profissional de saúde. Nem sempre é canal, às vezes é sensibilidade, porque desgastou um pouco, está perto da dentina, está passando sensibilidade. Só faz a restauração e resolve o problema. Se você não for a camada mais dura do dente, o esmalte, você já está na polpa. As bactérias ali ela tem um acesso de degradação muito rápida. Se você demorar, ela vai atingir a polpa. Entra o quê? Canal, tem que fazer canal do dente. Aí o paciente coloca passajar, toma o medicamento errado, as bactérias passam do dente no ápice da raiz, lá passa para o osso, degrada o osso, perca do elemento. Tudo bem, Gilmar, vamos para a próxima pergunta e vamos tentar fazer só um comentário de cada um, porque senão a gente nem consegue, a gente ainda está na terceira, tá? Então a gente faz uma pergunta, se quiser fazer outra, faça outra, a gente já pula para outra, tá? Se não, o senhor pode ver que uma pergunta deriva várias, né? O senhor vai puxando outra. Vai. Vamos lá. E só para quem está chegando agora, nós estamos aqui com o Dr. Wesley Padilha, que ele é dentista, o senhor é especialista em prótese dentária, né? Prótese dentária, implantodontia,
É um cara, e ortodontia. é um cara fera que está com a gente hoje aqui. E nós estamos debatendo um assunto aqui sobre saúde bucal. Vamos falar aqui sobre algumas doenças, sobre tratamento e vamos falar também sobre prevenção. E mandar um alô aí para os meninos do GW Soldas, que está nos acompanhando. Meu muito obrigado. Bom, eu queria saber o que é... Não, a gente já falou sobre dente. Prevenção. A gente sabe que toda a área, né? Eu acho que exercício físico é prevenção também. Alimentação, eu costumo dizer que a alimentação é mais prevenção do que tratamento. Prevenção bucal. Qual é a importância disso, doutor? O que a gente precisa para ter uma boa prevenção? O que exatamente prevenção? Na profilaxia, né? A gente pode chamar também? É assim, ó. Quando você falou lá atrás a quantidade que uma pessoa ficaria com os dentes até a idade que ele fica o resto da vida se ele tiver uma boa prevenção. Olha a importância da prevenção na saúde bucal. Quando você tem um acompanhamento adequado para o profissional, que você tem um conhecimento, não dá cárie no seu dente. Existem duas maneiras de prevenção. Existem os pacientes com portador de necessidades especiais, que precisa do acompanhamento do acompanhante dele e do profissional. Existem pacientes que não têm necessidades especiais, mas têm os dentes apinhados, que não dá conta de fazer uma higienização correta, precisa do acompanhamento de um profissional. E existem os pacientes normais. Prevenção é o quê? Prevenir a cárie. Como que previne a cárie? Não existe bactéria que vai fazer a cárie no esmalte do dente direto. Ela precisa de um sítio de ativação. Elas não corroem o esmalte do dente. Ela acopla no sítio de ativação, que seria o resto de comida, de resíduos, pela deficiência na higienização. Ali ela solta gases que degradam o esmalte. O esmalte é o tecido mais duro do dente. Aí elas penetram para a dentina e chegam até a polpa. Então, se você não deixar a pigmentação, o resto de comida, fizer uma boa higienização dentária, não vai ter cárie. Lembrando bem, no nosso dente existem anatomias que às vezes dificulta, que não consegue tirar com escova. Tem que procurar um profissional, às vezes para fazer um efeito tampão, principalmente quando criança, na erupção dos dentes. Olha a importância da orientação da mãe. A prevenção começa quando? Do nascimento do bebê. Quando o bebê nasce, a orientação da mãe. Qual que é a cultura que nós temos? Bota o bebê para mamar para dormir. Ele tem que alimentar, higienizar para dormir. Porque vai ficar pigmento nos dentinhos, vai dar cárie. Quando você vê uma criancinha, bebezinho de 3 anos, 2 aninhos com os dentinhos cariados, o problema foi a não higienização correta da parte da mãe. Às vezes por falta de orientação. Essa é a prevenção correta. Então, a prevenção poderíamos dizer escovação corretamente após a alimentação e provavelmente não, certeza. E ter consultas rotineiramente com o dentista. Com os profissionais. Tem gente que não vai no dentista há 10 anos, Isso. 20 anos. Às vezes a pessoa tem uma coisa tão simples que vai resolver com a sessão no consultório que vai progride para a perca do elemento. Doutor, você falou também a cárie na fase, né, de criança, ainda em amamentação. Queria que o senhor falasse também um pouco o quanto é prejudicial o antibiótico nessa fase. Geralmente, né, as crianças perdem muito o dente, dá ali aquela cor, né? A cor fica preta, o dente fica desgastado. Eu queria que o senhor falasse sobre o antibiótico nessa fase. Então, na realidade, o dente, se ele tiver a prevenção correta que nós estamos falando, ele não vai ter a cárie. Obviamente não é precisado de antibiótico. Justamente. Você olha o tamanho da importância da prevenção que nós acabamos de falar. Se você tem a prevenção correta, ele não vai dar cárie. Se ele der a cárie, vai ser uma manchinha muito pouquinha. Olha a importância que a gente fala para o paciente passar num consultório de 6 em 6 meses. A gente corrige, muda completamente, não altera a cor do dente, não precisa de antibiótico. A gente está falando tanto de cárie, mas o que é uma cárie? Cárie é nosso organismo, a nossa boca é o segundo lugar mais contaminado do nosso corpo, só perde para o intestino. Existe uma bactéria chamada Streptococcus multo, que é a precursora da cárie.
Essa bactéria é a bactéria que acopla no resíduo que por falta da higienização. Essa bactéria solta gases que destrói o esmalte, que quanto mais profundo, mais mole, passa para a dentina, vai desgastando, e elas acoplam e entram no tecido mole do dente, que é no nervo. Essa é a cárie, essa é a evolução da cárie. Essas bactérias também, elas provocam, quando fora do dente, elas provocam a inflamação da gengiva, chamada gengivite. Essa gengivite, o que acontece? As bactérias acoplam no tecido. Quando eu falei para você que existe um espaço de 3 milímetros para usar a escova macia, esse espaço de 3 milímetros, a escova macia é essencial para limpar ali. Se não limpar, elas vão acoplar. Ali não tem mais esmalte do dente, mas tem o tecido mole, que ela solta gases e inflama a gengiva. Começa a ficar uma gengiva vermelha sangrenta, gengivite. Se você cuidar, for no profissional, fizer uma profilaxia correta, usar uns enxaguante bucal correto, elimina. Se você não, ela evolui para periodontite. O que é periodontite? A bolsa periodontal, entre o dente e o osso existe um ligamento periodontal. Elas penetram nesse ligamento periodontal e causam uma bolsa de infecção lá no fundo. Você já pode ter ouvido, igual o Gilmar estava falando de antes, muita gente falar que às vezes o dente bambeou, soltou. O dente só bambeia se tiver inflamação ou infecção. Isso o organismo entende, retrai a gengiva. O organismo entende que tem um corpo estranho ali, ele retrai. Lembrando que tem um dente que não retrai. O dente vai ficando fora do organismo. Chega a soltar, chega a balançar, a soltar. Muito bem, até porque o osso, em outras palavras, não é móvel, né? O músculo que move o osso, né? Isso. A gente não consegue mover diretamente o osso. Tá. Perfeito. Só para entender, de uma forma... O senhor vai me informar se eu entendi isso mesmo. Então, a cárie é quando há uma bactéria, ela se aproveita dos resíduos alimentares, mas Isso. se não tiver resíduo, ela não consegue proliferar, não consegue jogar gases. Então, a cárie nada mais é que o acúmulo de alimento e junto com essa bactéria que o senhor falou... É só você começar a analisar qual o local que dá mais cárie na boca, nos molares. Por quê? Porque ele tem as anatomias, tem uns sucos que chamam, uns reguinhos que tem, a pessoa não consegue higienizar. Qual o local que dá menos cárie? Nos dentes anteriores, na parte vestibular, na parte da frente. Por quê? Porque visual você está vendo e os lábios limpa o tempo todo. Você limpa o tempo todo com saliva e a saliva tem proteção também. E o que o senhor daria uma dica para esses dentes que tem suco, tem... Quando criança, o pai tem que levar num profissional. Os dentes que tem suco, a gente faz um tipo tampão com pequenas resinas líquidas que... Para deixar ele plano. Para deixar ele plano e facilitar a higienização. Faz simples sentido. assim. O adulto pode fazer isso? Normal. Mas, rapaz, olha isso, meu ruim. Às vezes tem gente que... E é verdade isso, você vê a gente falou de suco, é mais como se fosse uns buracos. Isso, né? isso. É uns buracos que o alimento cai lá e Isso. é difícil tirar. A anatomia do dente ele tem chamado suco e fosseta. Fosseta é aqueles buraquinhos que tem o suco é o que liga a fosseta na outra. E aqueles locais, principalmente das fossetas, são os buraquinhos que tem ali, você pode passar a escova que às vezes pequena quantidade fica ali. É o local que mais acomete cárie na boca de toda a população. Olha, uma coisa muito importante, Gilmar. E os alimentos, doutor? Queria que o senhor falasse sobre quais são os alimentos mais prejudiciais para o dente. Então, os alimentos mais prejudiciais para os dentes são os alimentos que contêm ácido. Tudo que nós estamos falando aqui em excesso, né, Gilmar? Não vai falar que a pessoa não pode chupar um limão ou uma laranja. Pode, mas se a pessoa tem hábito de chupar limão todos os dias, ele vai causar sensibilidade dentária. Você pode procurar. Todos que usam limão, de área que tem continuidade de limão, tem. Por quê? Porque ele desgasta o esmalte. O que é que tem que fazer prevenção aí? A nossa saliva tem proteção, o flúor tem proteção contra esses ácidos, faz efeito tampão, claro que tudo dentro dos limites. Se a pessoa exagera, vai causar danificação, vai tirar o esmalte, vai dar sensibilidade. Isso é bem comum mesmo as pessoas utilizarem, principalmente aquela água de limão que é famosa, Isso. né? O que eu sempre indico, até esse conhecimento eu já tinha, mas o que eu indico? Usar o canudo. Né? Evita. Então, o canudo não tem contato com... Né? Isso. Então, se você que gosta de tomar água com limão ou com outras substâncias, use um canudo. Coca-Cola também tem muito ácido também, provoca muita acidez nos dentes também. Então use canudo também. A melhor opção seria não usar, não tomar Coca-Cola. Mas se você toma, use o canudo. Na realidade é assim, você pode usar tudo, desde que seja na quantidade correta e fazer a higienização correta.
A realidade é essa. Agora, porque tem pessoas que têm hábito de vício, né, de tomar Coca-Cola, outros de chupar limão, casca o limão e fica mordendo ele chupando. Tem várias pessoas que relatam isso. A gente deu esse exemplo, mas existe um monte de alimento, Isso, né? isso. Então é a melhor opção, enfim. Gilmar? Doutor, vamos falar sobre o creme dental. Hoje nós sabemos que existem muitas marcas, né, no mercado, mas como escolher um creme dental de qualidade? Tem alguma porcentagem, um creme que tem uma porcentagem a mais elevada de... Já tem creme dental que eu vi até com camomila. É. Rapaz, olha, tem muito creme dental. Ó, mídia. Mídia, eu vou te dar um exemplo aqui agorinha dos enxaguantes bucais, entrar nesse detalhe aí. Os cremes dentais, qual que é o melhor creme dental? O que você precisa de fazer numa boa higienização? Limpar. Então, você tem que ter. Agora, existe o creme dental que tem um pouquinho mais de flúor. Só. O resto é você usar com a escova adequada, fazer a higienização certa. Existem muitas mídias de um creme dental evita cárie. Um exemplo, nós profissionais fazemos muito isso. Às vezes a gente fica, até pela idade do paciente, você fala assim, você não está higienizando a boca direito, você não está fazendo isso, olha, você vai higienizar assim, assim, vai usar um creme dental assim, uma escova macia, compra esse creme dental para você higienizar. O que vai funcionar? Tudo funciona em cima da higienização. É claro que o creme dental que contém flúor, o flúor protege sobre ações dos ácidos, principalmente, aí, então melhora, mas mais a mídia. Vou te dar um exemplo dos enxaguantes bucal. Saíram os enxaguantes bucal, que a pessoa fazia o enxaguatório bucal, queimava a boca. Pensava, está matando as bactérias, tudo, minha boca vai ficar limpinha, está queimando o tecido da boca dele. Os enxaguantes bucal que queima não tem fundamento nenhum. Todos os enxaguantes bucais que protegem contra as bactérias, que elimina a gengivite, que elimina as bactérias, ela tem uma composição chamada de gluconato de clorexidina, 0,12%. Você pode olhar que, a partir de hoje, vocês vão ver que todos os enxaguantes bucal que você fizer, que tiver com gengiva vermelha, que melhorar, tem o de gluconato de clorexidina. Os outros são acessórios, água, aqueles enxaguante que queima a boca, ele está queimando o tecido. Não tem ação nenhuma no dente. Geralmente porque também tem sabores, né? Isso. Aí coloca o de menta, né? Aí dá aquele frescor. Isso a gente aprende nas especializações, principalmente em cirurgia, que nós fazemos cirurgia de implante, nós fazemos o enxaguante bucal antes. Existe enxaguante bucal que, se você fizer, você pode dar um copo de álcool para a pessoa, que é a mesma coisa. Não tem fundamento nenhum. O que faz a proteção é o digluconato de clorexidina, 0,12%. E a mídia é muito forte nisso, né? Isso que o senhor falou é verdade. As pessoas tomam um enxaguante que queima e acham, pô, deve estar matando tudo que está ali, né? Tá, realmente, matando bactéria, matando tecido, te matando. Mas aí o que acontece? O digluconato de clorexidina é para aquela bactéria específica. O outro está destruindo todas as bactérias. Nós temos, a maior parte das bactérias são boas, que protegem nossos tecidos. Aí Muito elimina bem. as bactérias boas e ruins. Isso. Muito bem. Mata a microbiota da região oral. Isso. Bom, a gente falou também sobre creme dental, o senhor falou sobre flu. Mas o que é exatamente esse flu? Para que ele serve? É importante? Então, importantíssimo. O flúor é o que faz. O que ele faz? Ele faz o mesmo efeito da saliva, efeito tampão. Para que ele serve? Ele faz um efeito tampão no esmalte do dente, dificultando a penetração do ácido soltado pelas bactérias. Essa é a função do flúor, mais nada. Assim, existe aqui na nossa região, pelo que me falaram, a água não é tratada, não tem flúor. Na nossa região de onde eu vim tem muito flúor. O excesso do flúor também causa danos. Forma umas manchas brancas dos dentes chamadas fluorose, que também é por excesso do flúor, que também estraga o esmalte do dente. Então tem que ter tudo dosado. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Gilmar? E, doutor, hoje eu creio que ainda funciona também os programas, né, de prevenção na escola, mas na minha fase, quando eu era criança, usava muito Muito tempo. muito flu, né? Tinha, eu não lembro se era 2 vezes ao ano ou 1 vez ao ano, era muito mais comum nós vivenciarmos essa ação de flúor. Nessa fase, quando criança, chega a ser mais importante essa aplicação do flúor? Sim. Por quê?
Porque a criança, nós temos a consciência do que nós devemos fazer. A criança precisa de ter acompanhamento 24 horas sobre a prevenção. E o flúor faz um processo de prevenção contra as cáries do dente. Muito bem, doutor. Eu gostaria também de mandar um abraço aqui, um alô para o nosso amigo William, coordenador de esporte, né? E está ligado aqui com a gente na programação da Rádio 94.1. Aqui vai meu abraço, William. Fique ligado aqui conosco. Para a nossa próxima pergunta, doutor, vamos falar sobre qual é a sua opinião sobre o limpador de língua. Tem muitas pessoas que não têm, né, o costume de escovar a língua. Fale um pouco para nós essa importância. Então, a escovação lingual também é importante tão quanto com o dente. Se você higieniza os dentes e não higieniza a língua, depois vai passar pigmentação da língua para os dentes sucessivos. Então, é muito importante. Essa escovação lingual pode ser feita com escova. Quando se fala do limpador lingual, é pela facilidade que tem de remoção. Muito importante isso aí. Fazer a higienização lingual. Quem tem o limpador, faça um bom proveito, porque é muito bom. E tem uma forma correta, doutor, de fazer limpar, de escovar a língua? A língua, o próprio limpador já tem a anatomia da língua. Você só faz o processo de raspagem. A única coisa que você tem que ter cuidado é para não machucar a sua língua. Não... Então o senhor é a favor do limpador de língua? Sim. Legal, porque eu vejo que tem limpador de cobre, de alumínio. Isso. Não, sim. Tem limpador vegano, tem limpador... Quando a gente vai fazer uma divulgação sobre higienização da escova, a gente orienta, limpar a língua, limpar o céu da boca, escovar bastante. O que der para escovar, escovar. O limpador de língua é bom porque ele tem a própria anatomia já específica para... A escova não tem, né? É, justamente. E às vezes a escova machuca, né? Isso. Machuca a língua, eu já vi. E a pessoa também dá ânsia de vômito com a escova, porque Exato. você desce ela muito. Quando você leva o limpador, você faz só puxar para frente, só arrastar. Minimiza um pouquinho essas ânsias de vômito aí. Então, legal. Então, atenua um pouquinho essa ânsia, né? Isso. Ai, que legal, tá aí. Então, a melhor forma e a forma mais adequada é empurrar de trás para frente, né? Já Isso, pra puxando para frente. eliminar, né? Isso. Eliminar todos os tipos de cárie, né? Doutor, o próximo, sabemos que é comum a automedicação. E para quem está em casa e não entende sobre o assunto, que é exatamente a interação medicamentosa na odontologia, né? Agora há pouco nós falamos, sentiu a dor no dente, já vai lá pegar um remédio e tomar. Sim. Esse assunto aí é um assunto importantíssimo. Todos os assuntos são importantes, mas esse assunto aí é um importantíssimo assunto. Por quê? Porque todos os dias aparece nos consultórios da gente paciente que automedica. Doutor, tomei um antibiótico aqui, porque meu dente estava doendo. Você vai lá olhar, é um anti-inflamatório. Ou vice-versa, tomei um anti-inflamatório, vai olhar, ele está tomando antibiótico. O que anti-inflamatório serve para a bactéria? Nada. Não tem sentido. Não tem sentido. O sentido dele é para inflamação. Então, o que acontece? Primeiro, ele tem que procurar um profissional de saúde. Porque se você tem uma cárie, quando nós falamos que as bactérias penetram no nervo do dente, quando ela penetra no nervo, ela faz o quê? Ela necrosa, fica purulento. Não tem mais corrente sanguínea ali. Aí o paciente, o dente começa a doer. Vamos lá que ele tomou um antibiótico. Ele vai tomar um antibiótico, ele vai vir via sangue. Mas dentro do dente, do sítio de ativação das bactérias, está necrosado. O antibiótico não vai lá. O que o antibiótico vai fazer? Proteger a parede externa do dente. Enquanto ele estiver com efeito. Após acabar o efeito, começa a dor de novo. Por quê? As bactérias vão voltar. O que está acontecendo? Aumentando a lesão. Na realidade, a pessoa está usando um antibiótico e a infecção da boca dele está aumentando. Com o alívio da dor, aumenta a infecção. E isso vai ficando mais difícil a cura da infecção depois. Aí chega a perca do elemento, porque um dente doendo normal, a gente faz canal, faz a endodontia dele, recupera o dente. Quando desgasta muito fora do dente o osso, a perca do elemento. E qual é a interação medicamentosa mais comum que o senhor vê? Então, eu fiz aqui no Jacareacanga, eu fiz um tratamento de um médico que precisou de prescrever antibiótico.
Aí eu falei para eles, você prescreve lá? Ou eu falei, não, pode prescrever. Por que que ele falou isso para mim? A importância da gente saber o antibiótico específico para aquela causa. Quem prescreve um antibiótico lá na farmácia, outra pessoa que toma um antibiótico aleatório, às vezes ele está tomando antibiótico que não vai ter efeito nenhum aqui. A gente existe vários tipos de antibiótico, que agem nas regiões mais profundas ou não. Se você necessita da região mais profunda, se você toma um antibiótico que não age, vai simplesmente danificar o estômago. Não vai ter efeito nenhum. E a associação do antibiótico anti-inflamatório. Anti-inflamatório e antibiótico. Se tem infecção e tem inflamação, você tem que fazer a associação dos dois. Se tem infecção, inflamação e dor, você tem que fazer analgésico, anti-inflamatório e antibiótico. E aí tem que ser um profissional da saúde para saber qual medicamento vai ser prescrito, como vai tomar. É simples. Quando a gente prescreve antibiótico para um paciente, que ele chega 7 dias após, que você olha, você sabe se ele tomou ou não. Mesmo que não tiver curado 100%, você sabe se ele tomou ou não. O profissional sabe na hora. Muito bem, deixa eu lhe perguntar. Fala um caso inusitado que o senhor já atendeu aí. Sei lá, atendia um cara que estava todos os dentes podres. Atendia uma pessoa que não tinha nenhum dente. Fala um caso inusitado nessa sua experiência de 30 anos aí. Olha, eu já atendo. Isso é do meu dia a dia, né? Tirar todos os elementos que já estão perdidos. Só nós da área que nós estamos lá para saber o quanto é grave essa situação. Eu tive aqui no Jacareacanga. Quando eu cheguei no Jacareacanga, até me deu uma assustada. Atendi 6 pacientes que estavam drenando na bochecha aqui, ó. Drenando, a infecção drenando. Eu operei ele por fora e por dentro, de uma infecção de dentro. Só teve um que perdeu os dentes, o outro eu recuperei os dentes deles. Os pacientes colaboraram, porque não tinha ninguém que fazia endodontia quando eu cheguei aqui. Para você ter uma noção, essa foi uma das coisas que me marcaram, porque já tinha feito vários, mas por alguém que vinha de fora, agora chegar e pegar uma população com 6 infecções daquele nível, para mim foi, mesmo tendo muitos anos de trabalho, foi uma coisa que me deixou marcado. Gilmar? Vamos falar sobre a radiologia, doutor. Qual a importância para essa área da odontologia? A radiologia é um exame auxiliar ao exame clínico, de extrema necessidade. Radiologia de extrema necessidade. Se o paciente chega com dor nos elementos, você não tem como, através do exame clínico, de observação, olhar, com estoque, porque o nervo é um só. Eles ramificam nos elementos. Às vezes, você tem um dente com infecção, se você bater no outro, dói também. O importante, tem gente que chega querendo arrancar o dente aqui e a infecção em outro dente. A radiologia te dá esse diagnóstico. Através da radiologia, você enxerga as imagens radiolúcidas, que é onde está a infecção. Outras associações da radiologia. Não é só a radiologia, isso é uma especialidade odontológica. Quem faz especialidade, existe a clínica radiológica odontológica. Essa clínica radiológica, que você pede, ele te manda laudado. Te dá um exemplo da ortodontia. Para fazer ortodontia, não é só panorâmica. Panorâmica é só para ver questão de raiz, desgaste. Existe a cefalometria, que é um tipo de radiologia, tá? Cefalometria, o radiologista te dá se o problema é crânio, é maxila, é mandíbula, um cresceu mais, outro não cresceu. Isso é um exame de extrema necessidade. Imagina você puxando a mandíbula se o problema era a maxila que estava para trás, ou vice-versa. Você entendeu? Dando um exemplo. Um exemplo de raiz residual. O paciente vai num profissional, o profissional quebra o dente, vai embora. Isso chega todos os dias, tá? Como que você determina aonde está a raiz? Se você não tiver um exame auxiliar da radiologia, você vai abrir um buraco na boca do paciente para procurar uma raizinha que você poderia ir só em contato com ela, direto nela. Uma das coisas também importantíssimas também é nos implantes. Não existe fazer implante sem radiologia. Eu preciso saber onde está a maior quantidade de osso, o tamanho do implante que eu vou fazer, se está um osso saudável, se não tem nenhuma raizinha residual lá em cima que precisa fazer uma cirurgia antes para retirada. Isso é importantíssimo. A radiologia é o fundamento nosso da odontologia. É um auxiliar que é casado com a gente 24 horas. E existe aqui no Jacaré? Não existe no Jacareacanga. Em Itaituba tinha duas clínicas radiológicas. Inclusive, eu fiz um pedido agora para os pacientes. Foram lá, falaram que fecharam as clínicas. Santarém tinha 3.
Mas por que acontece? O pessoal hoje estão pegam os aparelhos de radiologia antigo e coloca nas clínicas odontológicas e fala que faz a documentação. Isso é uma documentação falsa. Isso é uma documentação errada. Documentação tem que ser com o radiologista. O radiologista faz, ele lauda. Você, com sua especialização, pode confiar. Às vezes a gente não confia, a gente confere. Tá, deixa eu lhe perguntar, mas na nossa realidade não é possível isso. Nem Itaituba o senhor falou que já está até... A Itaituba tinha 3, 2 fecharam. A outra eu ainda não fiz contato ainda. E o que fazer? Então isso quer dizer que a maioria dos dentistas da região eles estão cegos? Cego que eu falo, estão fazendo um procedimento sem saber... Assim, ó, eu estou falando de uma radiologia, existem os aparelhos radiológicos dentro do consultório. Esse sim, esse te dá de elementos, né? Por etapas. Não te dá tudo, mas te dá para canal mesmo, dá para fazer bem. Com eles resolve boa parte do problema. Quando não resolve, tem que ir para a clínica radiológica. Procedimento que é bem recorrente aqui na cidade, que precisa de uma radiografia, qual é? Endo, canal. Todos precisam. E aí o senhor encaminha para Não, esse tem. Esse é o aparelho. A gente tem um aparelho pequenininho que funciona. Eu estou falando tá. de um aparelho mais sofisticado. Um aparelho mais... Eu estou falando de casos mais complexos. Sim. Os pequenos casos a gente resolve aqui. Resolve. Eu encaminho todo dia gente para Itaituba, para Santarém, para Rondônia. Inclusive, tem uns 10 pacientes para Rondônia aqui. São de lá que, final do ano, vai tirar, vai pegar os pedidos tudo de semana comigo. Muito bem. Olha a importância da radiologia, muito, né? Muito. E aí as pessoas não dão valor nisso. Aí o senhor passa lá uma prescrição para ele, um encaminhamento para ele fazer uma radiologia, um exame. E precisa fazer isso não. Ele só descobre a importância da radiologia quando arruma um problema. Mas a radiologia é para quê? Para evitar o problema. Se não tiver, como se o senhor tivesse sexo, não está vendo um problema ali, né? Eu estou com um caso com a menina aqui que fez os implantes fora. O implante está quase dentro do seio maxilar, que o profissional, o implantodontista, foi abrir para colocar a prótese, não achou o implante. Falta de quê? Exame radiológico, exame concreto, para ir em cima dele, não teve mais outra coisa. Faz sentido. Gilmar? Doutor, teve uma época que assim, era muito comum, muito em alta, que virou moda, né? Foi logo quando iniciou os aparelhos, né? Os aparelhos. E assim, muitas das vezes a pessoa, ali até para chamar a atenção, não era nem tanto por necessidade, mas estava em alta, era moda os aparelhos, né? E muitos iam lá só colocar esse aparelho, às vezes nem precisava, né? Mas tem todo um processo, né, que é feito para identificar se realmente é preciso usar aparelho, né? Faz aquela modelagem. Eu queria que o senhor falasse também um pouco em relação aos aparelhos, do aparelho. A importância, o tempo de manutenção. Então, tempo de manutenção não tem como falar, porque cada caso é cada um caso. Eu tenho paciente que eu sou especialista em ortodontia. Eu tenho paciente que eu resolvi com 5 meses, e tem paciente que tem 4 anos que está comigo. Eu tenho paciente que vai ficar 6 anos comigo. Por quê? Porque eu peguei ele na fase de crescimento, e o problema era a mandíbula crescendo mais que a maxila. Eu estou fazendo acompanhamento e puxando a maxila. Então, não tem como você falar. E aí, agora, entra a importância da radiologia. A radiologia na ortodontia é essencial. Aí você vai falar assim para mim, você usa com todos? Não pela dificuldade da nossa região, mas deveria usar. Mas tem casos meus, a maior parte dos casos meus eu não faço, eu faço peça a passa, vai para Santarém, vai para o lugar que precisar. Quando é uma pessoa que já saiu da fase de crescimento, que eu faço o exame clínico, eu vejo que o problema dele é só dentário, eu tenho uma certeza ali, falo, não, esse aqui eu resolvo para você sem você ter que sair para fora para fazer a pasta. Mas 90% dos casos meus tem a pasta, tem a documentação. E outra coisa, manutenção não é troca de borrachinha não, tá? Manutenção é troca de fio, é colocar os aparelhos acessórios para girar um dente, para empurrar, para puxar, para intruir, para desinstruir. Manutenção tem que ser e explicar para o paciente, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Existem muitas controvérsias nisso aí. Porque não é à toa que hoje você consegue comprar borrachinha, não, né? E colorida. Tem uma farmácia vendendo borrachinha. Borrachinha eu dou lá no consultório, quem quiser. Não vou dar porque o paciente vai fazer coisas erradas, vai estragar a boca dele. Mas borrachinha, nível financeiro... Ele acha que a borrachinha é só para deixar esteticamente bonito. Não, tem uma pressão. O Gilmar matou a charada. Eu tenho paciente que tem 8 meses que não faz manutenção. Quer dizer, o aparelho... Deve estar caindo. Muito bem.
Ou já Bom, caiu, né? Ou já caiu. Olha só, assunto muito importante. Vamos falar sobre canal? Quando é necessário fazer um canal? O que é um canal? Se a pessoa não cuida de um canal, ela pode evoluir esse canal para um problema mais grave? Ó, você viu que tá tudo dando sequência nos procedimentos odontológicos? O que é um canal? Quando você não teve a prevenção, ou por algum caso, nos sulcos ali deu uma cárie, a bactéria passou e atingiu o nervo do dente. Atingiu o nervo do dente, canal 100% do dente. Se você fizer restauração no dente, vai ficar bonitinho, vai. As bactérias soltam gás, o paciente chega à beira da loucura de dor. Então você tem que fazer o quê? Tirar todo aquele nervo necrosado, fazer um tratamento, eliminar as bactérias e tampar, obturar o canal do dente. Esse é o canal. Agora vamos lá. O canal não feito, o que causa? A nossa raiz, o nosso dente, não tem um nervo? Então, quando você perde o nervo, fica o ápice aberto. Lá na pontinha da raiz, as bactérias passam e necrosam o dente. Começa a degradar o osso. Começa a degradar o osso mesmo. O não cuidado, o não tratamento do canal vai aumentar a lesão e vai chegar a perda do elemento. O paciente chega com dor, desesperado, você vai olhar, não tem mais recuperação do dente. Só exodontia, que é a extração do dente. Então o canal é a parte mais profunda do dente. Mais profunda do dente. E aí então já é mais delicado. Já atingiu a polpa, já é mais delicado. Então provavelmente progrediu com uma cárie. Pode ser? Tudo, 99%, 100% com cárie. Então, o cara se o dente tiver o efeito tampão do flúor, o efeito tampão da saliva, com a higienização correta, se der alguma manchinha, o paciente tem acompanhamento de 6 em 6 meses, não vai dar canal nos dentes dele, não. Por quê? Porque o profissional vai acudir antes. Muito importante profilaxia. Saindo daqui, eu vou marcar uma consulta para mim. Muito bom. Muito importante mesmo. Gilmar? Doutor, qual é a importância da saúde bucal, né? E a saúde bucal, ela pode ocasionar doenças? Se sim, quais os tipos mais comuns? Sim, vamos lá. Tudo que eu falei aqui é progressão de uma para outra. Sim. O dente, ele tem um nervo, corre sangue. A bactéria atingiu o nervo do dente, tem que fazer canal. Não feito, progride para desgaste ósseo. Lembrando bem, tem contato da corrente sanguínea. Existe bactéria ali. Se você está com a imunidade baixa, cai na corrente sanguínea, pode parar no pulmão, pode parar no coração, pode parar no globo ocular, pode parar em algum lugar do organismo. Bateu no coração, endocardite bacteriana. 99% chega a óbito. Caramba, é mesmo? Esse aí é um assunto dos mais importantes para mim, porque aqui no Jacareacanga você não vai conseguir um diagnóstico. Em Itaituba, talvez hoje pelo regional, não sei. Para você ter uma noção, eu fiquei 65 dias no hospital da criança e do materno infantil em Goiânia sobre endocardite bacteriana. Todos os dias, chegava de todos os lugares do Brasil. Por quê? Porque a endocardite bacteriana é diagnosticada com um exame chamado ecocardiograma. Só cardiologista especialista do ecocardiograma para fazer, para achar. As bactérias acoplam na válvula do coração e sem falar que é difícil de tirar ela. Por quê? Porque é um local que o sangue passa ligeiro. O antibiótico é através do sangue. Elas acoplam e encostam, o sangue passa. Elas são inteligentíssimas. Quando o efeito do antibiótico sai, ela sai para o corpo, andando, e dá uma tremedeira no paciente chamada epiremia. Você pensa que o paciente está morrendo. E, na realidade, é elas. A hora que o médico entra com antibiótico, elas voltam e acoplam lá de novo. Bactérias são inteligentes, tá? A prevalência dela é grande, essa doença, endocardite? O pior problema dessa doença aí é porque quando ela está acoplada, ela não está só acoplada. O que a bactéria faz? Ela danifica, ela corrói, ela destrói a válvula do coração. E ela destrói a válvula do coração, mesmo que se demorar o caso a ser protegido, a combater as bactérias, quando combater as bactérias tem que fazer cirurgia cardíaca, danificação de válvula, por isso que vem a óbito. Cara, que incrível, ó. Muito bem. E isso é outra coisa. Você chega no hospital com um paciente que diagnosticou endocardite bacteriana, a primeira coisa que os médicos fazem, odontólogo. É a principal porta de entrada para endocardite bacteriana. A principal porta de entrada. O que o odontólogo faria? Oi? O que ele faria no caso? Diagnóstico, para saber se a entrada foi ali, tem que fazer o tratamento dentário. Mas combatendo as bactérias e o foco aqui, por onde elas passaram.
Olha, é muito importante. Por isso que eles estão, eu não sei agora sobre as leis agora como que está fazendo. Eles estavam exigindo um profissional odontólogo dentro das UTIs. Olha a importância da saúde bucal dentro de uma UTI. Por isso que eu acho, em Goiás estava tendo todas as UTIs, tinha. Eu não sei se a exigência, se é política, né? Eu não sei se a exigência foi concretizada, mas a prioridade é um odontólogo dentro das UTIs para acompanhar os pacientes na bucal, né? Na higiene bucal deles e na saúde bucal dos dentes, né? Olha a importância disso. Só o fato de a gente não cuidar da nossa saúde bucal, isso pode ocasionar outros problemas no nosso corpo. Chegar à morte. Pois é, como o senhor falou, endocardite aí, que é uma infecção lá no coração. Né? Incrível. Então, olha a importância de a gente cuidar da nossa saúde bucal. A saúde bucal hoje, na saúde de um paciente, é primordial. Na saúde da população. Não é à toa que é a porta de entrada para as doenças. É a porta de entrada que você vai nutrir todos os seus elementos. Se você não faça uma alimentação, não faça uma mastigação correta, problema estomacal. Se você não faz uma proteção direta dos dentes, problema de infecção, levando até a morte. Incrível, Gilmar. Então, doutor, já estamos quase finalizando. Gostaria de saber quais são os sinais que a pessoa deve ir ao dentista. Todo ser humano tem que ir ao dentista? Na realidade é assim, Gilmar. Na realidade, o paciente teria que ir sem sinais. Porque quando você deixa dar sinal, tem algum sinal de alguma coisa que você está sentindo, já tem alguma coisa mais evoluída. Quando você vai de 6 em 6 meses no profissional, ataia todos esses problemas. Quando você tiver com um lugar que você está tendo uma dificuldade de higienização, ele vai fazer a profilaxia para você. Se você tiver uma cárie iniciante, ele vai proteger na hora, não precisa de anestésia, não precisa de nada, sem evolução. Então, sinais já é um caso mais evoluído, porque sinais é quando você está sentindo alguma coisa. Quando você não, às vezes, quando o paciente que faz acompanhamento, lá não tem número, porque eu procurei em frente a Casai. A antiga Casai, né? Isso, a antiga Casai. Ok. Tá, as pessoas podem procurar o senhor lá durante a semana, final de semana? Isso, eu trabalho, a gente começa às 8 horas, vai até 11h30, depois começa 1 hora, vai até 6 no procedimento normal. Se a gente começar um procedimento e tiver que passar, a gente vai ficar até o final. Fale um pouquinho dos procedimentos que o senhor faz lá. Eu sou especialista em ortodontia, sou especialista em implantodontia, tenho atualização em ortodontia, em ortodontia também, e também a atualização também em implantodontia de melhora, enxertia óssea, e faço todos os procedimentos de restauração, de canal, tem atualização de canal também, de endodontia. Então a gente faz esse procedimento. Prótese dentária é minha área, eu faço tanto a parte clínica como a parte protética. O que é prótese dentária? Prótese dentária são as PTs, as famosas dentaduras, PPR. Até um pino que você coloca é uma prótese dentária, tá? Tem que passar pelo laboratório, uma coroa de porcelana, as facetas feitas em laboratório, tudo são os protéticos que faz. Então o senhor é fera nisso. O dentista faz o preparo, molda e manda para o laboratório de prótese dentária. O paciente não fica sabendo porque isso é um trabalho de dentista e protético junto. Sim. Na realidade é assim, o protético não pode trabalhar em boca de paciente. O dentista pode, o protético só pode trabalhar para dentista. É um ou auxiliar, no acompanhamento dele. Na realidade, não é um auxiliar, porque o trabalho do protético é diferente. Ele faz a parte laboratorial e o dentista faz a parte clínica. Ele trabalha na peça. Isso. Quando o dentista tem alguma dificuldade de cor, de adaptação, alguma coisa assim, aí ele chama o protético e os dois resolvem o problema. Aí o protético pode trabalhar junto. Legal. Mas o protético não pode fazer com porta aberta, atender paciente, fazer peça para paciente. Se ele fizer isso, ele está fazendo contra a lei. Que legal, né? Tá. Muito bem. Então, as pessoas podem... Como é o nome da clínica mesmo? Clínica Volte a Sorrir. Volte a Sorrir. A gente está precisando disso, né, Rui? Fica ali na Tenente Fernandes. Tenente Fernandes, em frente à antiga Casai. Isso. Muito bem. Muito obrigado, Gilmar. Então, para nós finalizarmos mais um programa Saúde em Dia, gostaria aqui de mandar os alôs, sempre no final do programa. Gostaria de mandar um alô aqui para o seu Rui, já adiantou lá no início do programa, para o nosso amigo Pedro Garbellini, que juntamente com Diego Strong, que esteve aqui conosco no final de semana para ministrar cursos, repassar conhecimentos aqui, e eles falaram que vão estar aqui ou estar ligado aqui no programa Saúde Dia, que vai nosso abraço
a esses dois profissionais aí de excelência. Gostaria também de mandar aqui um alô para todas as alunas da Academia da Saúde, que sempre acompanham o programa toda terça-feira aqui na Rádio 94.1, e gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Wesley, que se dispôs para estar aqui falando aqui um assunto sempre muito importante, né? Saúde bucal. Doutor, as suas considerações finais. Então, gostaria de agradecer ao Rui, a você, Gilmar, ao Rômulo, pela oportunidade, pelo convite. Espero ter contribuído com cada um dos ouvintes da rádio para que isso sirva como exemplo para que ele melhore, para que faça uma prevenção que melhore o estilo de vida de cada um. Esse é o nosso fundamento aqui. Muito bem. E pode ter certeza que a gente vai fazer outro convite para o senhor, porque eu tenho certeza que ainda tem muito assunto aí. Bom, só para deixar um alerta aqui, me passaram aqui uma campanha de vacinação contra a influenza. Tá acontecendo na UBS Alto Tapajós e UBS São Francisco, tá? O horário das 8 às 11, das 13 às 17. Vai acontecer no período de 13, 11, 23... não, já aconteceu... até 15. Já estamos 21. Vai até 23 mesmo. Muito bem, então procure a UBS, tá? Os grupos prioritários são os idosos, gestantes, puérpera, criança de 6 a 5 anos, indígena e professores trabalhadores da área da saúde. Tá bom? Bom, e mais uma vez finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Obrigado por aceitar o convite, Dr. Wesley. Foi um prazer conhecer o senhor. Prazer foi todo meu. Pode ter certeza que a gente teve aqui um banho de conhecimento hoje. Obrigado, seu Rui, pela parceria de sempre. Obrigado, Gilmar. E semana que vem, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, temos mais dicas de saúde para você.